Boa tarde, amigos do canal. Nosso terceiro episódio hoje. Vou voltar a um tópico que foi muito comentado ainda sobre as arremetidas e a turbulência. As arremetidas se devem a três motivos principais. Primeiro, a separação entre as aeronaves. Numa final de pouso, pode ter lá, se você pegar um aeroporto movimentado, como Los Angeles, como São Paulo, Guarulhos, ou Campinas mesmo, você pode ver na hora do rush, na hora do pique, né, da chegada das aeronaves, pode ter 10, 15 aeronaves na final de pouso, né? Então tem que ter uma separação mínima entre elas de 3 milhas, que dá aproximadamente 5 quilômetros. Então, às vezes, por algum motivo, essa separação diminui e o órgão de controle pode ser o controle de aproximação primeiro, depois a torre de controle mais próxima do campo ordenar uma arremetida. Então esse é o primeiro motivo, falta de separação entre as aeronaves, né? O segundo motivo pode ser condições da pista. Então pode ser uma aeronave que pousou e teve algum problema, não livrou a pista a tempo para a outra pousar. Pode ser condições de tempo, né? Pode ser o vento muito forte que mudou. Às vezes o vento é tão forte que você tem que mudar a pista, né? Porque o avião sempre pousa contra o vento. Já aconteceu comigo, está aproximando para uma pista, de repente o vento mudou totalmente. Aí você tem uma limitação do avião, aproximadamente de 10 a 15 nós, né? Milhas náuticas por hora de cauda, o máximo. Né? Então daria 18 até 27 km de cauda, o máximo para pousar. E às vezes excede, você tem que fazer a arremetida, circular e pousar na outra cabeceira, né? Então sempre contra o vento, o pouso, porque ele facilita muito a frenagem, a distância de pouso fica mais curta também. E às vezes é uma tempestade, pode ser chuva chegando, tem uma expressa recomendação quando tem condições de turbulência sobre a pista, tem uma nuvem, né, o CB, o cumulonimbus também, que ele é expressamente proibido você não pousar e decolar quando ele está sobre o campo ou até uma distância de 3 milhas, 5 quilômetros do campo, porque dá um fenômeno chamado wind shear, tesoura de vento, que no passado já causou alguns acidentes. Hoje não mais, porque há alternamento das tripulações e o uso do radar, tanto o radar do aeroporto, que tem aeroportos que tem um radar específico para isso, para detectar essa diferença de vento e alertar as aeronaves e interromper as aproximações. E o radar de bordo também. As empresas têm manuais que proíbem operações com essa nuvem sobre o campo ou nas proximidades. Então, são dois motivos. E tem um terceiro motivo, muito importante também, que você está na final da pista. Vou mostrar aqui uma carta aqui de São Paulo, Congonhas, para vocês terem uma ideia. Está aqui, ó. Aproximação para Congonhas, pista 17. 17 seria pousando do Jockey em direção ao Jabaquara, né? Então, na aviação moderna, se instituiu um ponto, aproximadamente 5,5 km, 3 milhas, que a aeronave tem que estar plenamente, eu vou usar uma palavra bem simples, pronta para pousar. O que seria isso? Ou, aviação, na linguagem aeronáutica, configurada, né? Então ela tem que estar na posição correta, tanto de alinhamento com a pista, como no ângulo correto, que é 3 graus de pouso, nem acima, nem abaixo. Então tem que estar na posição correta, ela tem que estar na velocidade correta de aproximação e ela tem que estar configurada. O que é configurada? Ela tem que estar com os flaps de pouso, aquela superfície da asa atrás, que aumenta a curvatura da asa para permitir uma velocidade menor, e ela é usada para pouso maior e para decolagem menor. Então, tem um ponto, então, voltando. A 1.000 pés do pouso, né? Imagina assim, a 1.000 pés são 330 metros. Antes do pouso, ali é feito essa verificação, se a aeronave está na velocidade, está na trajetória correta e está na configuração correta para pouso. Se não estiver, é mandatório uma arremetida, porque isso aí no passado conduziu a muitos acidentes, né? O avião pousar longo, por exemplo, tocar muito distante da cabeceira e ultrapassar o limite, né? Que a gente chama varou a pista, né?
Então tem esse ponto hoje, é mandatório, quando você está a 3 milhas aproximadamente da cabeceira de pouso, você tem que estar pronto, configurado para pouso. Se não, você tem que fazer a arremetida e fazer nova aproximação. Às vezes acontece do avião vir, entrou um pouco alto, ou teve o radar de aproximação encurtou a aproximação, né? O piloto esperava uma trajetória, que eu vou mostrar aqui uma carta para vocês da aproximação aqui para Congonhas também. Dá para ver aqui, esse azul é o mar, então é uma aeronave vindo do Rio de Janeiro. Ele vai vir pelo litoral, né? Chega num ponto aqui perto de Santos, que ele vai fazer a curva e vai se encaixar nesse procedimento aqui, inicialmente, que é a aproximação, e depois nesse aqui para pouso. É comum acontecer que o órgão de controle, até para ganhar tempo, né, ele encurta a aproximação. Em vez de fazer toda essa trajetória aqui, ele encurta e aí acontece de ficar um pouco alto na aproximação. Aí o piloto tem recursos, né? Tem aquele freio aerodinâmico, que é aquelas tampas em cima da asa que aumenta para aumentar a razão descida, mas ele tem um limite, né? Quando chega mais perto do chão, aproximadamente 1.500 metros ou 2.000 metros, ele tem que diminuir aquilo ali ou não pode mais usar, porque ele aumenta muito a razão descida e se tornaria perigoso usar aquilo mais baixo, né? Então o piloto tem um recurso, mas às vezes não é suficiente, então ele tem que chegar ali e olha, falar para a turma, vamos fazer a arremetida. Tem um termo em inglês que chama go around, né? Vai fazer o go around. O que ele vai fazer? Ele vai interromper a aproximação e vai fazer uma trajetória de... Vamos dizer que ele vai entrar de novo na fila. Ele vai entrar no fim da fila e vai fazer o pouso novamente. Aqui para São Paulo, especificamente, está na carta aqui, instruções, ó. Aproximação perdida, subir para 5.500 pés, vai manter o rumo da pista. Quando cruzar 3.400 pés, vai curvar à direita e vai entrar na fila de novo. Que é essa linha pontilhada aqui da carta, ó. Isso aqui, ó. Esse pontilhado é a aproximação perdida. E aqui em cima tem a instrução, ó. A aproximação perdida. Então o piloto, quando ele vai aproximar de um aeroporto, ele vai pegar essa carta aqui, ou ela é de papel ou eletrônica, ele vai discutir tudo isso aqui com o copiloto, e vai falar, olha, vamos fazer aproximação para São Paulo, a pista tal, a elevação do aeroporto é essa, o procedimento é esse, os rádios, tudo ele vai ser feito um comentário, que na linguagem da aviação chama-se briefing, né? Ele vai dizer para o copiloto, ou o contrário, né? Quem estiver fazendo aquele pouso, vai, como se fosse contar, né? O que ele vai fazer, para o outro saber se ele está fazendo o correto e ficarem preparados, né? Então tem os procedimentos, já falei sobre a aproximação, sobre a fila, a separação entre as aeronaves, os 3 motivos que ocasionam arremetidas. Mas é um procedimento, como eu falei no vídeo anterior, só tem um motivo as arremetidas, para aumentar a segurança. Só isso, nada mais. Inclusive, eu já soube de vários casos, numa companhia que eu trabalhei fora do Brasil, que pilotos foram demitidos porque não fizeram a arremetida. Então tem companhias que não admitem que o piloto venha na situação por um motivo ou outro que não faça a aproximação correta, ou ficou alto, e eles forcem a aproximação, pousaram sem problema nenhum. Depois a companhia, ao analisar os dados, né, que tudo fica gravado hoje nos aviões, né, toda a sua comunicação com o órgão de controle, com o copiloto, tudo que é feito no avião tem os gravadores de bordo, que são as famosas chamadas caixa preta, que não é preta, a caixa é laranja. Então vou fazer um exemplo aqui. O piloto veio, ficou um pouco alto por algum motivo, conseguiu se ajeitar e tal, pousou. Aí quando foi feita a análise dos dados da aeronave pela empresa, que eles fazem isso aí regularmente, se constatou que ele, vou dizer assim, forçou o pouso, né? Entrou um pouco alto e tal, mas deu tudo certo. Ele vai ser chamado na chefia, pode tomar uma punição, e se ele for reincidente, eu já vi acontecer isso, não comigo, com colegas meus, eles foram demitidos. Então é uma coisa muito séria, é uma medida drástica, mas é necessária, eu até aceito isso, por razões de segurança de voo. Então se provou que se fazendo isso, diminui drasticamente o número de incidentes no pouso. Bom, esse é o tópico das arremetidas, que nós já comentamos. Agora eu vou voltar de novo no problema da turbulência.
Então a turbulência se deve a, eu falei, abaixo de 20 mil pés, que é 6 mil metros, quando o avião está chegando no aeroporto ou decolando, né? Então 20 mil pés dá aproximadamente, na saída, em torno de 10 minutos, já está fora da grande maioria das nuvens, né? Então para a turbulência. Na chegada a mesma coisa. E tem uma turbulência que os pilotos não veem, que é a turbulência de céu claro, chama-se CAT, né? Clear Air Turbulence em inglês, que ainda não tem recursos, né, eletrônicos de radar para poder detectar essa turbulência, que às vezes se torna muito forte. O que se faz hoje, quando você vai fazer você pega todos os papéis do voo, o despacho do voo, tem as cartas de tempo e tem previsões ali. Então você pode ver que tem previsão de turbulência de céu claro numa certa área do voo. Então você prepara, já fica esperando. Muitas vezes acontece o avião que está à frente lá, está 15, 20, meia hora, 15 minutos, 20, meia hora na frente, ele avisa o órgão de controle que está tendo turbulência forte e o órgão de controle avisa as aeronaves. Aconteceu comigo um dia, fazendo um voo do Canadá para os Estados Unidos, para a Europa, e o avião à frente reportou turbulência forte, turbulência severa, e aí nós fizemos toda a preparação, que é o quê? Você vai colocar a velocidade de penetração na turbulência, que é um pouco abaixo de cruzeiro. Você pode baixar um pouco a aeronave para aumentar a resistência, porque o voo é feito numa razão ótima, peso e potência. Então você vai baixar 1000 metros para você, vamos dizer assim, ficar mais confortável, ter mais margem para turbulência, né? Não ter o velocímetro aí, que não pode exceder a velocidade nem para cima nem para baixo, que há as consequências, né? Então você vai baixar o nível, você vai colocar a velocidade correta e você vai avisar a comissária, a chefe de equipe ou o chefe de equipe para preparar a cabine. O que é isso, preparar a cabine? Eles vão parar o serviço de bordo, vão recolher tudo que está ali, os carrinhos, os pratos, tudo, e todo mundo vai ficar sentado com cinto, aguardando a turbulência. Normalmente essa turbulência clara, ela dura de 10 até 50 minutos. Já aconteceu comigo rápido, alguns minutos, como aconteceu uma vez na costa da África, ali saindo da Europa para o Brasil, na costa do Marrocos, né? Ali pegamos 50 minutos de turbulência contínua. Isso se deve às correntes do ar, né? As correntes do ar fria que dá esse tipo de turbulência. Mais uma vez recomendo a todos, quando voarem, mesmo que não esteja ligado ao aviso da Tarcintos, que vocês mantenham o cinto afivelado. Especial cuidado com crianças a bordo. Eu recebi aqui um relato de uma pessoa amiga que estava voando com 2 sobrinhas, bebês, teve uma turbulência forte e ambas caíram no chão do avião. Teve uma queda, né, lá dentro. Então, se tiver alguma dúvida, chama a comissária para saber como é que vai colocar o cinto na criança, para se esclarecer e evitar. Também com muito cuidado quando está aceso o atar-cintos, ou o piloto fez o aviso, ou a comissária fez o aviso, que é previsão de turbulência à frente, que vocês evitem de ir ao toalete. E já falei do tempo, né, que pode ser 10 minutos ou quase 1 hora, mas normalmente não é tanto assim. E tem a turbulência que era da chuva. Então eu já falei, né, os aviões têm o radar no nariz do avião. Os aviões foram equipados com radar ao longo do tempo. No começo não tinha, quando começaram os voos longos, os primeiros aviões não tinham radar, então às vezes... Então colocaram o radar para quê? Para evitar que o avião entre nessa nuvem, o CB, como o Nimbus, que tem muito gelo, tem correntes fortíssimas de ar lá dentro, ascendentes e descendentes. Há uma grande variação de velocidade. Antigamente podia apagar o motor, né? Porque o motor a jato, na verdade, ele é um tipo de um fogareiro, né? Então hoje já se tomou medidas para não acontecer isso. Então essa nuvem que é a mais perigosa, especialmente pós-decolagem ou na chegada, o avião tem o radar para desviar dessas nuvens, para evitar, porque assusta mesmo, a turbulência é forte. Então por hoje é só, meus amigos, muito obrigado, se inscrevam no canal e deem o like. Muito obrigado.